Eu quero ler com vocês o nosso irmão pastor Adson. Ele já leu esse texto, mas é exatamente nesse texto que nós vamos trabalhar, 1 Samuel capítulo 7, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre esse dia do Ebenezer. Eu amo a palavra de Deus porque ela é uma fonte que nunca se esgota, né? Quanto mais você lê, quanto mais você fala, mais coisas o Senhor tem para nos dizer. Então o texto já sabe, 1 Samuel capítulo 7. Nós vamos começar lendo do verso 1. Tem algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto. Nós vamos ler até o verso 12, diz assim: Então os homens de Quireate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, em uma colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quireate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. 20 anos. E eles lamentavam porque eles não viam nenhuma ação do Senhor. Misericórdia. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se desfizeram das suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúna todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água do poço, e a deram diante do Senhor, ou ofertaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo, e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Então, e não pare de clamar ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-Cá, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre a cidade de Mispá e Jesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia. Obrigado, Deus. Ebenezer, diga comigo, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Meus queridos, Samuel, ele era um excelente líder. Ele tinha uma intimidade profunda com Deus. Eu fico impressionado com a vida de Samuel, como Deus falava com ele. E a gente vê isso hoje em poucas pessoas. Enquanto ele caminhava, quando ele orava, Deus dizia: ele vá em tal lugar, faça isso. Fico impressionado quando ele vai ungir
os filhos de Jessé, que ele unge a Davi. Ali no meio da sala, enquanto ele estava olhando para os filhos de Jessé, Deus estava falando com ele: não é esse, 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 não é esse. É incrível como Deus falava com esse homem. Mas Samuel, ele era um líder que ele trabalhava muito só. Ele recebia de Deus o comando e ele agia, e ele determinava um comando. Samuel não tinha uma equipe e ele não trabalhava com grupos, ele trabalhava muito só. Ele era um líder muito determinado e ele dava comandos, mas ele não compartilhava, ele não levava as pessoas a compartilhar com ele o que ele fazia, o que ele tinha que fazer. E então o povo se perde. O povo se perde na sua identidade com Deus. Samuel tinha muita identidade com Deus, mas o povo não tinha. Vocês estão entendendo isso? Samuel tinha muita intimidade com Deus, mas o povo que ele liderava não tinha. 20 anos o povo olhava para os céus e eles queriam um milagre, e eles não viam milagres, e eles não conseguiam conceber, eles não conseguiam visualizar Deus se movendo, Deus trabalhando. 20 anos, imagine o que é isso. Imagine o que é isso, você passar 20 anos da sua vida sendo crente, e em 20 anos você não vê nada da parte de Deus, não ouvir nada da parte de Deus, não perceber um milagre que Deus tinha feito, nada. E aí, somado a isso, vem a perturbação dos filisteus. Os filisteus são a representação dos ataques demoníacos que nós sofremos nos nossos dias a dia. Os filisteus, eles representam a ação maligna sobre o povo de Deus, um povo que não ouvia Deus, que não percebia Deus, que não andava com Deus. Então os filisteus, eles quando vinham, eles não traziam só miséria financeira, eles traziam morte, eles traziam doença, e eles traziam incredulidade, que é pior do que tudo isso, pior do que doença, pior do que dificuldade financeira, é incredulidade. Porque enquanto você tem fé, tudo muda. Quando você tem fé, você pode mudar tudo na sua vida. Quando você perde a fé, nada muda, porque você perdeu a fé. E Jesus Cristo, ele diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Porque o diabo trabalha para confundir a sua mente, para que você perca a fé. E esses homens, essa nação, eles estavam no limite, e eles disseram: fala com Deus, porque nós não conseguimos encontrar Ele, nós não estamos mais percebendo Ele, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de um milagre. E aí, pela primeira vez, Samuel, ele vai colocar o povo para junto com ele trabalhar em parceria para encontrar-se com Deus. E aí Samuel começa a dizer a esse povo: olha, se vocês querem realmente ter uma visão de Deus, se vocês realmente querem sentir Deus, e se vocês realmente querem que Deus haja na vida de vocês, vocês precisam tomar alguns posicionamentos para vocês alcançarem o favor de Deus. Nós precisamos às vezes nos posicionarmos para podermos alcançar o favor de Deus. Você precisa tomar um posicionamento para que você possa então perceber, receber o favor de Deus na sua vida. Você não pode ficar distraído, você não pode ficar sem foco. Você precisa focar no que Deus é, no que Ele faz,
Você precisa trabalhar na sua mente, para que sua mente não se distraia, para que você não perca o foco do Deus que você serve, do Deus a quem você está clamando, do Deus o qual você crê. Hoje eu vi uma ilustração muito interessante. O pastor, ele falava o seguinte, ele dizia que ele ia ao circo, e ele via o domador de leão, com um chicote, fazer zoada, barulho, e dominar o leão. E ele fazia o leão fazer movimentos, mas ele não entendia, porque ele levava um banquinho na mão. Então ele tinha um chicote, e na outra mão ele tinha um banquinho. Eu não sei se alguns aqui já foram ao circo antes, quando era permitido ter animais no picadeiro. Hoje não é mais permitido, mas antes eles levavam leões, elefantes, alguns anos atrás. Então o domador do leão, ele levava um banquinho, e ele usava o chicote para dizer ao leão o que fazer, e ele segurava o banquinho, e o pastor dizia assim, eu não entendia porque o domador do leão precisava de um banquinho, se ele tinha um chicote. E aí o domador, ele foi procurar saber o porquê disso, e ele dizia, e aí então o domador disse a ele, o banquinho é para que o leão se distraia, porque enquanto ele olha para o banquinho, ele não consegue concentrar a sua força, e saber o quanto ele é capaz de me vencer. Então ele fica distraído, olhando para os pés do banquinho, e ele acha que o banquinho é o inimigo dele, e na verdade quem manda nele sou eu. Então o banquinho é uma distração, e é isso que o diabo faz. O diabo nos coloca a distração. Por isso Cristo diz, você precisa renovar a sua mente, para que você entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você esteja distraído aí, distraído com as coisas que estão em volta, e você não esteja entendendo a sua verdadeira força, o quanto você é capaz, o quanto Deus te capacitou, o quanto Deus te encheu de poder e de força, para que você possa vencer todas as coisas. Então Samuel diz àquele povo, vocês precisam voltar-se para Deus, não ficarem distraídos como vocês estão. Vocês precisam se concentrar, e eu vou dizer a vocês o que fazer. E aí Samuel vai dar algumas indicações aqui, e é nisso que eu quero começar hoje a nossa campanha, em cima dessa verdade. A primeira coisa que Samuel diz a eles é, abandone o pecado. Diga a teu irmão assim, abandone o pecado. Não era só um milagre que Samuel estava propondo. Tem pessoas que vêm a Deus atrás de um milagre, e eles recebem o milagre, e eles vão embora. Mas Samuel estava propondo a eles um relacionamento, de levantar uma pedra. Levantar pedra significa fazer algo sólido, algo que dura para sempre. Se você for visitar um cemitério de um judaico, eles não colocam flores, eles colocam pedras nas covas. E eu ficava curioso, dizendo assim, por que eles colocam pedras nas covas e não flores? Porque eles diziam, as flores morrem e murcham, mas as pedras são para sempre. O que nós dizemos àquela pessoa que está ali naquela cova, é que para sempre ela vai estar viva, para sempre ela vai estar no coração, para sempre, não é um tempo. Então Samuel, ele não chama o povo só para receber um milagre, ele chama o povo para se relacionar com Deus. E para se relacionar com Deus era necessário então abandonar o pecado. Não só um milagre, mas voltar uma parceria, voltar a ser parceiro de Deus. Você tem que escolher, você quer só um milagre ou você quer ser parceiro de Deus? Tem pessoas que recebem só um milagre, e elas vão para a igreja e recebem um milagre,
e depois elas voltam a viver as mesmas vidas que viviam antes. Tem centenas assim, milhares assim. E Deus é bom, e se você vai atrás de um milagre, Ele faz um milagre. Mas Ele não quer só fazer um milagre, Ele quer que você seja parceiro dEle. Então eles estavam há 20 anos, sem ter contato nenhum com Deus. 20 anos sem sentir a presença de Deus. 20 anos sem ver a glória de Deus. Porque eles pegaram a arca de Deus e colocaram lá em uma montanha, em uma casa, colocaram um rapaz novo para tomar conta, consagraram aquele rapaz e ele se fechou junto com a arca. E a glória de Deus, ela não pode ser enclausurada. A glória de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus não pode ser trancado. O poder de Deus precisa ser espalhado sobre a terra. Então 20 anos de silêncio, 20 anos. O povo de Deus é o povo do sobrenatural. Essa semana eu dizia a uma irmã, ela contava dos milagres, e ela disse, são tantos milagres que se eu for contar, apóstolo, eu disse sim, porque a vida do crente é vida de milagres, a vida do crente é vida de sobrenatural. Você tem que ter milagres para contar na sua vida, porque isso é o normal da sua vida. 20 anos sem ver milagres, 20 anos sem ver o mover de Deus. Ela precisa então arrancar a pedra do coração e levantar uma pedra de altar. E o primeiro caminho é: jogue fora o seu pecado. Interessante que a primeira mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não podemos ter uma vida de pecado e dizer, eu tenho relação com Deus, eu sou amigo de Deus. Quem vive no pecado não é amigo de Deus. Quem vive no pecado não tem parceria com Deus, porque Deus não tem parceria com o pecado. Você precisa abandonar o pecado. O pecado não pode fazer parte mais da sua vida. O pecado deve ser um acidente, um deslize, algo que aconteceu, mas não permaneceu. O pecado deve te incomodar, deve te fazer mal, mas o pecado já fazia parte da vida daquele povo. A idolatria, a feitiçaria, todo tipo de pecado. Como vocês podem sentir Deus e ser parceiro de Deus se vocês continuam no pecado? Se a fé vem pelo ouvir, o não ouvir, então é uma verdade. O não ouvir também rouba de nós a nossa fé. Quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu me aproximo do inferno. Se eu dou as costas para a cruz, eu corro de braços abertos para os braços de Satanás. Para cada vez que eu digo não a Deus, o diabo tem um sim para mim. Então eles estavam vivendo isso. Então você quer ter um relacionamento com Deus, você quer ver o Ebenezer de Deus, largue o pecado. Diga a teu irmão assim, largue o pecado. Largue o pecado. Não se distraia com o pecado. A segunda coisa que Samuel vai dar a eles como direção: jejum e oferta. Oração e oferta. Se você quer ter uma vida de intimidade com Deus, você precisa ter uma vida de oração, orar sem cessar. Isso não é coisa do Velho Testamento, isso é coisa de Deus, da Bíblia. O apóstolo Paulo diz isso: orar sem cessar, orar em todo o tempo. Orai, oração, jejum. Oração e jejum. E oferta. Oferta, sacrifício, deve fazer parte da vida do crente. Oferta, ela vai quebrar dentro de você a resistência. E a oferta, ela vai te mostrar quem é que está no controle das coisas.
Não sou eu, mas é Deus. Por isso eu me rendo a Ele, e eu oferto a Ele. Então, quando eu oferto, os meus olhos se movem para o altar, porque o meu coração acompanha a minha oferta, e aonde tiver o teu coração, aí está o seu Deus. Quando você coloca a tua oferta no altar, então você lembra, você marca o dia, você marca. Por isso, às quinta-feiras a gente levanta a oferta, porque é clamor, você marca com oferta. Não por causa de Deus, mas por sua causa, para você saber, naquele dia eu dei uma oferta tal, levantei tanto de valor, coloquei no altar, e Deus ouviu o meu clamor. Eu posso numerar para você muitas das vezes que eu ofertei, e Deus respondeu. Eu posso te dizer o dia que eu ofertei, quanto eu ofertei e aonde eu ofertei, e posso te contar o milagre, mas o que marcou? A oferta. Tenho muitas histórias para contar, sobre ofertas e sobre o que Deus fez. Eu acho muito interessante aqui no verso 6, a Bíblia diz que eles tiraram água do poço. Imagine em que situação aquele povo se encontrava. A Bíblia diz que eles tiraram água do poço e ofertaram a Deus. Eles estavam em uma situação tão difícil, estavam vivendo um momento tão ruim na vida deles, que eles não tinham nada de valor a não ser água. Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, eles não tinham azeite, eles não tinham farinha, eles não tinham frutas, eles não tinham verduras, eles não tinham animais. Eles ofertaram água, porque era a coisa mais preciosa que eles tinham naquele momento. Mas eles entendiam: precisamos marcar esse momento com o que nós temos mais de precioso. Você quer uma mudança? Aprenda a marcar as suas trajetórias com coisas preciosas. Aprenda a dar ao altar coisas que valam de verdade para você, porque serão marcadas a sua vida, a sua história. Ele diz, interessante é que eles levantam oferta, e o profeta levanta oferta. E quando o profeta está ofertando, o inimigo se levanta, mas é exatamente nesse momento que Deus também se levanta. Quando Deus se levanta para receber a oferta, Deus vê os inimigos chegando, Ele diz: deixa comigo. E Deus fala de forma tão tremenda, tão assustadora, que eles correm baratinados, sem saber para onde ir. E aí Israel vai atrás deles e os mata no caminho. Deixa eu liberar uma palavra profética para você. Levanta a tua mão aí. Eu quero declarar que os teus inimigos morrerão no caminho. Uou! Aleluia! Glória a Deus! Então, não tenham medo de levantar ofertas. Não tenham medo de levantar ofertas. E a terceira coisa que Samuel diz a eles, e que eles dizem a Samuel: clamem ao Senhor. Levante o teu clamor. Levanta. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai falar sobre isso. Clama ao Senhor com toda a súplica. Depois de você se revestir de toda a armadura de Deus, clame, continue clamando, não pare. Você precisa levantar a tua voz, meus irmãos, e às vezes clamar no original quer dizer gritar. Às vezes você precisa realmente sair daquela oração silenciosa. Engraçado que antigamente nas igrejas, assim, com a nossa oração silenciosa estamos despedidos. Eu não sei onde é que a gente achou isso, de ter uma oração silenciosa. E a Bíblia diz: clame, grite bem alto, grite mais alto que você puder. Me clame com toda a sua alma, com todo o coração. Você sabia que isso faz bem para a sua saúde? Isso tira de você essa pressão, sabe, de você ficar ali: ai, Senhor, ai, Deus. Você enche o pulmão de ar e diz: Senhor, grita,
Alguns estudiosos dizem que um grito de uma mulher é capaz de matar um rato. Se vocês podem matar um rato gritando, vocês podem expulsar qualquer demônio. Clama a mim. Não canse de clamar. Oração com súplicas. Clama ao Senhor. A Bíblia diz que eles dizem a Samuel: não pare de clamar. E Samuel diz a eles: clamem também. E essa noite nós estamos em um culto de clamor. Então eu quero dizer a vocês: clamem. E vocês dizem para mim: clame. Interessante que o profeta Joel vai dizer isso. Clama. O profeta Joel, quando a destruição chega em Israel, ele diz aos sacerdotes: se ajoelhem no alpendre do altar, entre o átrio e o santo, e clame. E reúna o povo, e até as crianças que mamam, deixem de mamar e clamem. Imagine que barulho é esse, as crianças tudo chorando, as mulheres clamando, os sacerdotes clamando, todo mundo gritando. Você precisa clamar. Esse culto é culto de clamor. Porque você vai levantar uma pedra e vai dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Você vai alcançar o Ebenezer de Deus, o favor de Deus, o mover de Deus na sua vida. Ebenezer. Você vai poder colocar uma pedra e dizer: olha, está aqui, ó, Deus me ajudou, e Ele me ajudou até aqui. Mas esse me ajudou até aqui significa: Ele me ajudou até aqui, e Ele vai continuar me ajudando, me ajudando, me ajudando, me ajudando, me ajudando, me ajudando, me ajudando. E eu sou grato a Ele, por tudo o que Ele fez, por tudo o que Ele vai fazer. Quanta gente esquece. E Samuel queria algo interessante naquele dia. Ele colocou aquela pedra bem grande, entre duas cidades. Então quem passava por aqui via, quem passava ali via, e outro que vinha ali via, porque ele queria que o povo soubesse: nós temos um Deus que ajuda. Eles começaram dizendo: nós não temos visto Deus. Então Samuel colocou uma pedra bem grande e disse: olha, essa pedra significa que Deus está se movendo, que Deus não desistiu de você. Meus queridos, eu quero te dizer que esse culto de clamor e essa pedra que nós estamos levantando significa te dizer que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Você que está me vendo, saiba disso: Deus não esqueceu de você. Ebenezer, até aqui Ele nos ajudou, e até aqui Ele vai continuar nos ajudando. Amém? Fica de pé. Eu quero orar por você.